Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. De obra na sua vida. Isso é inevitável. Todos aqueles que tiveram uma grande obra, eles tiveram uma grande perseguição. Neemias resistiu porque entregou os planos na mão de Deus, de maneira que ele disse: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar. Observem que ele estava tão comprometido a realizar aquele trabalho que não deu atenção para as palavras negativas. Nós temos uma grande mania de pegar as palavras negativas e absorver essas palavras. Isso causa tristeza, desânimo e pode até abalar a nossa fé. Vamos lá, o poder das palavras, pedras que edificam e não ferem. A lição 4, textual. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda: edifiquem. Vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Neemias 4, versículo 3. Verdade ou pecado? Diante dos astutos ataques do inimigo, precisamos nos revestir do poder do alto e saber quem somos em Deus. O objetivo da lição: reconhecer que as palavras podem ferir o outro. Segundo, saber lidar com as injúrias. Terceiro, ressaltar que os servos de Deus vencem com trabalho e fé. Até porque a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. De maneira que se diz na Bíblia: mostra-me a tua fé pelas suas obras. E outro diz: mostra-me as suas obras pela sua fé. Então uma coisa acompanha a outra. Às vezes a pessoa tem fé, mas não tem atitude. Às vezes tem atitude, mas não tem fé. Então as duas caminham juntos. E Neemias 4, verso 1 diz: sucedeu que, ouvindo Sanbalate que edificava os muros, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu os judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-lhes a isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montões do pó e as pedras que foram queimadas. Primeiro, Sanbalate olha para o cenário de destruição que eles passaram e disse: esse povo é fraco, visto que eles já haviam passado por uma derrota, templo destruído, muro destruído, cidades queimadas, e agora o inimigo de pé, falando: esses judeus são fracos. Nós só vemos aqui montouros, pedras queimadas, o templo erguido, porém não havia fortaleza naquela cidade. Qualquer inimigo que chegasse, a destruição seria certa. Então a Bíblia diz que Sanbalate se arde em ira, dizendo: esses fracotes vão poder fazer alguma coisa? Aí diz: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caía o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, os que te irritaram defronte dos edificadores. Introdução. Os judeus uniram e trabalharam com foco afinco para restaurar os muros de Jerusalém. Quando os inimigos souberam disso, indignaram e se passaram por zombar deles. Nessa lição, veremos que saber lidar com ataques verbais que tentam nos destruir é uma habilidade que devemos desenvolver para não pecar com as palavras nem investir no que não nos edifica.
Quantas pessoas, irmão, já não passou por briga por causa de edificar muro? Até no terreno. Se você edificar um muro, pode ser 10 centímetros para dentro da área do outro. É uma guerra que parece que é o fim do mundo. Edificação de muro, cercar terreno, isso causa um problema. Tem que medir com a trena, tem que medir isso aqui. Realmente, o cara tem que fazer na medida certa. Mas qualquer invasão de território, a pessoa arruma um problema infinito. Tá? Aqui não foi uma invasão de território, porém eu só estou explicando que você fazer algo às vezes move tanto com os outros. Aí você quer fazer algo para melhorar uma coisa que não vai prejudicar ninguém. Porém, se levanta pessoas contra. Morte e vida estão no poder da língua. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21 que a morte e a vida estão no poder da língua. Tem gente que não acredita, né? Mas as palavras têm poder. Tem gente que fala tanto que um dia acaba acontecendo, exatamente como a pessoa falou. Tá? Isso aí porque o poder da vida e a morte estão no poder da língua. No Novo Testamento vemos que na dispensação da graça não é diferente. O Tiago afirma que da boca procede bênção e maldição. Sempre nas nossas orações devemos repreender as palavras malditas, tá? E isso provém até de parentes, de amigos, qualquer pessoa, irmão. Uma pessoa pode simplesmente se amaldiçoar e você passar por despercebido. Porém, temos que atrair sempre as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, repreender as palavras, né, de maldição, tá? Portanto, palavras mal colocadas podem provocar feridas profundas naqueles que as ouvem. Uma palavra que fere no coração é muito pior, como a irmã falou, que um tapa. Tá? Existe palavra que entristece tanta pessoa, a pessoa fica de mal, nunca mais falam por causa de uma discussão. Tem pessoas que não suportam ouvir também a verdade, porque na verdade a verdade dói, mas a verdade cura. Quando a pessoa aceita que aquela palavra, mesmo sendo dura, vai, né, provocar nele uma reação para o melhor, a pessoa precisa aceitar. Claro que não é bom ser corrigido. Se você for corrigido, tem pessoa que não sabe às vezes falar, fere o coração da outra pessoa e a gente já não é mais criança, né? Tô de mal, igual a criancinha faz. As pessoas adultas sabem o que é uma palavra de maldição, sabem interpretar, não do nosso jeito, temos que orar a Deus para poder saber que palavra está sendo proferida sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Tá? Palavras revelam o que temos no coração. Jesus exortou fortemente os fariseus pela sua incredulidade e blasfêmia. Aí vai falar que a boca fala o que o coração está. A pessoa não lê Bíblia, não estuda, não faz nada, como a pessoa vai pregar? Vai ficar meia hora gritando, vai ficar meia hora correndo na igreja, mas palavra não vai ter, porque não lê a palavra de Deus. A Bíblia é cara. Assim, mas o Espírito Santo lembra assim, mas se você lê, se você não lê, vai te lembrar o quê? Eu tive um problema com o obreiro na outra congregação que dirigia, porque toda vez que o obreiro pegava o microfone e falava que não precisava estudar a Bíblia, falava que o Espírito Santo dava tudo na hora. Não dá se você estudar. Ele te lembra sim, mas se você estudar. Muito cuidado. Deus pode te dar uma revelação? Pode, claro que pode. Deus pode direcionar você para outra mensagem? Pode. Eu creio que Deus pode fazer isso. Mas a Bíblia manda você crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia diz para nós lermos a Escritura, né? Pesquisar na Escritura, ler a Escritura, principalmente se a pessoa vai pregar, ler a Escritura, procure entender a palavra de Deus. Paulo disse: vocês ainda são meninos, mas quando vocês vão se alimentando, né, aquela comida vai se fortalecendo mais. No começo, né, a pessoa está mamando, né, vai crescendo, aí vai já fazendo mingauzinho, vai crescendo, já bota feijãozinho com arroz, vai crescendo, quando está já pode comer uma mocotó, uma feijoada.
pode comer, né, um jiló, uma coisa mais firme. Então, é à medida que você vai crescendo na fé, você tem que crescer na graça e também no conhecimento. Então, a boca fala que o coração está cheio. As palavras revelam o que temos no coração, de maneira que tudo que você absorve para o seu coração, aquilo vai estar na sua mente. Então, às vezes a pessoa que costuma conjugar as coisas do mundo, de uma hora para outra, ela vai falar na igreja. De uma hora para outra, ela conversando, ela vai falar aquilo. Porque as coisas mundanas têm, né, atingido muitas pessoas. E a Bíblia fala que a boca fala do coração da sede. Jesus orientou fortemente fariseus pela sua incredulidade e blasfêmia, deixando claro que aquele que era o estado do coração deles, raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Tá? Como alguém pode dizer boas coisas, né, não sendo uma pessoa mau? Pois do que há em abundância no coração, isso fala a boca. Isso significa que é incoerente um verdadeiro convertido a Cristo, cujo coração está cheio de amor de Deus, viver mentindo, murmurando, caluniando, difamando ou dizendo injúrias sobre o próximo. Isso aqui todos os irmãos já sabem, né? Uma pessoa convertida, ela não vai atrair essas coisas para a sua vida se ele é templo e morada. Eu falo não apenas templo, mas morada do Espírito Santo. Ele vai convencer todo homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, se a gente é convencido de que essas coisas são erradas, isso aqui vai contra a palavra de Deus, se você pratica esse tipo de coisa, sendo mentiroso, caluniador, murmurador ou difamador. Tem pessoas da igreja, se você conversa meia hora com ele, é meia hora falando mal dos irmãos, é meia hora falando mal da igreja, é meia hora falando mal do pastor, é meia hora falando mal do vizinho. Então, como que procede desse coração? Se a Bíblia diz que de uma só fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Sanbalate, Tobias e Gesem estavam satisfeitos antes mesmo da chegada de Neemias, fato que muito lhe desagradou. Neemias 2,10. Então, quando a obra dos muros começou, eles ficaram furiosos e passaram a caluniar e difamar Neemias e seu povo. Então, logo no começo, uma oposição. A diferença aqui é a oração de Neemias e a posição que Deus dá. Isso aqui não foi uma muralha simples como um terreno, né? Essas muralhas levam 52 dias para ser construída. Ela tinha 34 torres, tinha 12 portas, tinha mais de 4 quilômetros de largura e 2,5 metros de largura. De largura e de comprimento, 4,5 quilômetros. Agora imagine para você quantos dias levou para poder acontecer isso, no meio de perseguição, no meio de murmuradores e pessoas querendo parar a obra de Deus. Neemias foi um homem determinado. Na revista 1:2, as palavras podem matar ou ressuscitar sonhos. Depois de 40 dias espiando a terra de Canaã, os espias apresentaram um relatório muito pessimista aos filhos de Israel, dizendo que seria impossível conquistar aquela terra e por isso deveriam voltar para o Egito. Aqui já é outra história, porém vai falar sobre posições diante das adversidades, que é obviamente que o que está falando aqui com palavras negativas, e está falando que os espias, né, quando foram levar a notícia, falaram que tudo estava acabado, que eles deveriam voltar para o Egito, porque era terra de gigante, aquela terra era impossível de ser conquistada. Porém, nós vemos aqui que Caleb, Josué e Caleb, eles voltaram com uma boa notícia.
Caleb então disse que com aquelas palavras os espias derreteram o coração do povo. Essa é uma expressão muito dura, que mostra o quanto aquelas palavras foram negativas e desanimadoras, além de não matarem os sonhos dos israelitas. Que jamais façamos o coração de outra pessoa derreter, nem sejamos capazes de matar os seus sonhos. Muito bem. Então, palavras podem matar ou ressuscitar sonhos. Isso aqui não está falando, irmão, daquele pesadelo, daquele sonho que você dormiu de barriga cheia, o sonho que estava voando, e está falando de sonhos, projetos, sonhos que são projetados, algo que você precisa ser, que você quer ser, que você pretende chegar. Claro que cada um vai ter uma visão, vai olhar para você, vai desprezar, não vai acreditar, tá? Então a maioria das pessoas às vezes não acredita que você é capaz de realizar sonhos, e quando esses sonhos são realizados, você, ao invés de conquistar alguns amigos, acaba se levantando como inimigos. Como é que ele conseguiu aquilo? Ele roubou? Como é que ele conseguiu aquilo? Deve estar endividado. Geralmente as pessoas que não acreditam nos nossos sonhos acham que não poderemos conquistar porque somos incapazes. Palavras negativas podem matar ou ressuscitar sonhos, tá? É o caso do pessimista e o otimista. Isso não é uma realidade nas nossas vidas, né? Você ser sempre otimista, se sempre acordar, é como se aquele fosse o melhor dia da sua vida. Claro que você acordar no domingo, todo mundo está feliz, eita glória, acorda na segunda-feira. Será que alguém aqui acorda na segunda-feira igual acorda no domingo de manhã? Domingo de manhã é muito bom, eu acordo tarde, vai lá com pão, hein? Mas uma segunda-feira de manhã, todo mundo está reclamando, né? Um fácil da semana tinha que ter só 2 dias. Cada um vem com pessimismo de acordo com aquilo que ele está vivendo. Porém, é necessário nós extrairmos forças para poder vencer as lutas do dia a dia. Você encarar uma segunda-feira de bom humor tem que fazer isso, irmão. Se você começar a resolver que hoje o dia vai ser cansativo, aquilo vai acontecer. Você não vai ter força. Tudo que você fizer vai ser um cansaço. Está entendendo? Porque as palavras podem matar ou ressuscitar sonhos. 1:3. Palavras de Neemias animaram o povo. Neemias não profetizou nem falou de nenhuma visão ou sonho aos judeus de Jerusalém. Na verdade, não há nenhuma passagem do livro de Neemias que ele relate que em algum momento, Deus falou com ele. Porém, desde o início, sua missão, todas as palavras de Neemias foram de ânimo, fé, total confiança na palavra de Deus. Tá? Aqui temos 2 importantes lições. A primeira é que devemos abrir nossos lábios para louvar e bendizer a Deus e abençoar e motivar as pessoas à nossa volta. A segunda é igualmente importante, é que devemos evitar conversas que envolvam calúnia, intriga, difamação, porque atitudes assim não condizem com nossa nova vida em Cristo. 1 Coríntios 15:3. Jesus nos ordenou falar bem de quem fala mal de nós e orar por quem nos calunia. Fala bem de quem fala mal de nós. É mostrar a diferença, irmão. Fácil de não, a vontade da gente é. Quando a gente fala que a gente tem que fazer o que a gente quer que eles façam por nós, se eu falar mal de você, você vai falar mal de mim. Então tem que falar bem de você porque tem que mostrar o contrário. E não é fácil, né? É aí que você tem que mostrar a diferença. Né? É igual no Antigo Testamento, não. Olho por olho, dente por dente. Na graça, tem que perdoar. A
Antigo Testamento, o cara não sacava da espada, vamos pra guerra. Agora, na graça, perdoai os vossos inimigos, tá? Fácil é? Não é. Você perdoar um amigo, que é fácil, mas perdoar um inimigo, o senhor não esquece não. Perdoa, porém não esquece. Perdoa o inimigo e não conviver com ele. Não conviver com ele. Mas aí você não perdoou. Mas aí você não perdoou. Não, perdoa, mas ele tem que colocar na sua casa e vai fazer Mas se você não perdoar, eu acho que perdoar é que você esqueceu. Sim. Não é que você esqueceu, você não perdoou, você não tem problema de cabeça que vai esquecer. Mas se você perdoou, está perdoado, mas não quer te ver nunca mais, não saiu do coração. Você pode ver você pode ver, você pode parar, pensar agora, colocado na sua casa, vai fazer de novo você, aí... Vigiar, né? Para não ser apoiado pelas costas. Né? Tem que ter uma certa vigilância, né? Até porque o cara falhou com você, você já vai ficar ligado, porque você está na empresa, o cara foi lá e falou mal de você pro patrão. Você não vai ficar com aquele cara toda hora, você vai ter que ter um certo tipo de vigilância. Porque senão ele pode te apunhalar pelas costas. Então, perdoa, mas tem que ter muito. Vigilância dobrada, né? Vigilância dobrada. E, geralmente a cobra não dá um só bote não. Se passar de novo perto dela, vai ser outro. Então tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Tem gente que busca ocasiões para poder, né, destruir a vida da pessoa, tá, irmão? Ali está na sua frente sorrindo, falando bem, pelas costas está falando mal, tá? E é que eu falo, se a pessoa conhece o seu caráter, aquilo que a pessoa fala mal da outra, você não vai fazer efeito nenhum. Você fala, não, eu conheço fulano não faz isso. Se a pessoa for amigo, conhece mesmo, sabe que aquelas palavras não vêm de Deus. Sabe que aquelas são palavras de calúnia. Tá? Eles falam, esses fracos judeus. O que Neemias falou? Neemias trouxe palavras de ânimo. Fraco não, nossa força vem do Senhor. Nós vamos conseguir. Em nome de Deus Jeová, continue batendo massa, continue colocando tijolo e tal, os caras falando mal. Se vier uma raposa, vai pular no segundo, vai quebrar, vocês são fracos, vocês vieram com uma derrota, tá? Então eles tiveram que sobressair diante dessas palavras negativas. Tem gente que às vezes não é, irmão, aquilo, mas de tantas pessoas falar, ele acaba absorvendo aquilo para ele. Vocês, eu sou realmente isso. Aí pronto, acabou o cara. Tá? E às vezes a pessoa não é aquilo que as pessoas falam. Por isso que é muito ruim você falar de alguém sem conhecer a pessoa. Eu já pré-julguei algumas pessoas na igreja. Eu achava que, sabe aquela pessoa que você não vai com a cara? Igual a primeira vez. Isso é uma coisa do nosso coração. Não podemos deixar isso. Depois você vai conhecer a pessoa não é nada daquilo. Já aconteceu isso comigo, de olhar a pessoa e já ter aquela impressão que aquele cara ali, depois fui conhecer a pessoa é uma pessoa maravilhosa. Então às vezes o nosso coração é enganoso. O coração pode nos enganar facilmente, tá? E isso acaba nos prejudicando, tá? Por isso que é bom sempre a gente orar, conhecer realmente o que está acontecendo, tá? Aí, velho, superando os ataques verbais. A Bíblia traz muitas passagens em que os filhos de Deus tiveram que lidar com fortes oposições, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. O relato de milagres e fé acontecem em meio às guerras, problemas familiares e crises econômicas, perdas ou outras situações adversas. Vejamos alguns exemplos. Davi enfrentou oposição na família. Família, não de um modo geral, mas a maioria não acredita na nossa chamada. Você está pensando que todo o seu familiar crê que você é usado? Muitas das vezes não acredita. Ah, fulano, aí Deus tem que usar um lá de fora, porque não acredita em você. A Robinha não é Robinha.
Está entendendo, irmãos? Aí Deus usa um lado de fora para poder usar e falar. Que às vezes a intimidade demais acha que você não é usado por Deus. Mas fulano foi criado comigo, aquele ali, tá entendendo? Então essas coisas acontecem, tá? Por isso que às vezes as pessoas têm um pouco de vergonha de falar, pregar para a família, porque a família são os primeiros a não acreditarem. Mas vai para a Bíblia, isso está na Bíblia, irmãos. Bíblia. José, seus irmãos, foi o primeiro a não acreditar. Havia um sonhador. E a galera conta o sonho ainda, né? E acontece aquilo. Davi, seus familiares não acreditavam. Lembra que ele foi levar queijo para os irmãos? Você está fazendo o que aqui, seu moleque? Quase falou desse jeito, né? Seu moleque fracote, está fazendo o que aqui? Trazendo comida para nós? Vaza para casa. Davi ficou só observando. Então, Davi enfrentou. Antes de enfrentar Golias no vale de Elá, em Samuel 19:17, Davi precisou lidar com a oposição de seu irmão. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi. Diz: por que desceste aqui? Quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do coração que desceste para ver a peleja. Isso aqui, irmãos, foi o irmão dele. Isso aqui não foi uma pessoa distante, um desconhecido. Foi o irmão de Davi que disse isso. Maldade do coração de Davi. Foram palavras duras, ditas diante dos soldados ali presentes. O rapaz poderia ter ido embora, ferido pelas palavras de Eliabe, mas ao invés disso, Davi desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa para ele, né? Aprendemos com isso a não entrar em discussões desnecessárias, nem permitir que os ataques nos façam sair da rota que Deus traçou para a nossa vida. O cristão deve desviar-se da fúria dos ataques dos seus adversários e seguir em frente. Irmão, quantos ministérios foram parados por palavras, quantas pessoas boas, usadas por Deus, irmãos, foram destruídas por causa de palavras. Se você demonstrar frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Essas palavras, irmãos, são palavras para destruir mesmo. Palavras que não trazem sentido nenhum para a vida da pessoa. Por isso que é necessário sempre estar orando a Deus, porque Deus vai trazer a resposta, tá? Então Davi encontrou oposição, ataques verbais dentro da sua própria família. José enfrentou calúnia e descaso. José, ainda bem jovem, sofreu com a ira e calúnia dos seus irmãos, que o venderam aos midianitas. Os midianitas, por vez, venderam a Potifar, oficial, comandante da guarda do faraó, Gênesis 17:6, por não ter correspondido ao assédio da mulher do Potifar, foi acusado por ela de tentativa de estupro e por isso preso sem direito à defesa. José ficou anos preso injustamente. Vemos a sua angústia em Gênesis 14, após interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro, também preso, ele fez um pedido dramático ao copeiro: lembra-te de mim quando for bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e rogo que te uses comigo de compaixão, e que faça menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Mesmo depois das injustiças que passou, José não perdeu a fé e se manteve firme, até que Deus mudou a situação e fez dele governador de toda a terra do Egito. Vocês observaram quantos processos na vida de José para que ele chegasse a governador? Que às vezes você tem um sonho, um projeto, irmão, não vai ser de mão beijada.
Às vezes Deus fala através de alguém que vai te dar algo, você imagina que aquele algo vai descer do céu, parar dentro do seu terreno. Não! Vai haver luta, vai haver oposição. Pelo sonho que ele conta para os irmãos, parecia ser muito fácil, né? Mas não, ele enfrentou oposição, primeiramente, dos seus próprios irmãos, sendo vendido como escravo. O escravo vai para o Egito, dali ele é preso, revela o sonho do copeiro e do padeiro, tá? Então vocês veem que a situação de José. José, depois, né, que revela o sonho, ele é abençoado por Deus, revelando o sonho daquela sequidão do Egito, né? Até guardou alimento, tá? E aí Deus trouxe novamente para o Egito tanta fartura que as nações vizinhas vinham se alimentar do que havia no Egito. Então José foi abençoado, mas ele enfrentou calúnia e descaso, principalmente dos seus próprios irmãos. José diz que ele era um homem bonito, obviamente ali como escravo, né, se destacava por sua aparência, olhava seus dentes, né? Escravo, a primeira coisa que fazia olhar os dentes, para ver se via o corpo da pessoa, como ele estava de saúde, e provavelmente esses escravos eles variam bem mais, né? 30 moedas de prata, 20 moedas de prata, eles eram vendidos para poder trabalhar para o rei. Isaac foi afrontado pelos pastores em Gerar. Isaac cavou poços na região de Berseba, ao sul de Israel, Gênesis 6:18, em terras que lhe pertenceram por herança, porque Abraão, seu pai, lhe havia comprado e também cavado poços ali. Depois que Isaac e seus ajudantes encontraram água, beduínos da região contenderam com ele, dizendo que aquela água lhes pertencia. Tá? Isaac então chamou o poço de Ezeque, contenda, e surpreendentemente abriu mão dele, indo para outro local. Cavaram um novo poço e voltaram a encontrar água, mas os beduínos aproximaram-se e exigiram aquele poço também. Isaac chamou o poço de ódio e abriu mão dele. A contenda e o ódio aqui não partiram de Isaac, mas dos seus opositores. Por que Isaac abriu mão tão facilmente dos poços? Porque sabia que a bênção não estava no poço, a bênção estava sobre sua vida, onde ele cavou, ele achou água. Bem, isso não precisa nem explicar, né? Cava o poço, os inimigos chegaram, falaram que o poço não pertencia, sendo que ali era a herança de Abraão. Ele tinha direito, porque era herança, né, do patriarca da fé Abraão. Porém, os inimigos dali achavam que aquele poço pertencia a ele e ganhavam praticamente o poço, né, de mão beijada. Porém, Isaac não perdeu a esperança de abrir novos poços e com certeza águas novas brotaram. Neemias foi caluniado por seus opositores. À medida que os muros de Jerusalém começavam a se levantar, também se levantavam vozes de calúnia, zombaria e ameaça. Mesma coisa, uma vez o pastor compra um terreno, numa terrinha tão distante, a maioria dos obreiros que estão ali, principalmente quando vai lançar pedra fundamental, a maioria fala que esse lugar não vai dar nada, aqui só tem mato. Aí quando vê a congregação cheia de pessoas, ficam pasmados de ver, realmente esse lugar tinha muita gente. Porque se você abençoar aquele lugar, você vai ali levar o evangelho para aquele lugar. Tem congregação que você não dá nada por ela, mas dia de culto, a congregação tem pessoas que vêm de longe de charrete, vêm de bicicleta, vêm de carro, vêm de moto, mas Deus abençoa as pessoas. Então, a gente não devemos deixar ser levado por palavras de oposição, calúnia, zombaria e ameaça. Os inimigos não suportavam ver o progresso do povo de Deus e por isso tentaram deter Neemias por meio de mentira, difamações e ataques verbais. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira segundo a Bíblia, irmãos? É o diabo.
O pai da mentira é o diabo. Tá? E as mentiras têm, irmão, rodeado muito o povo de Deus. As mentiras têm feito que muitas pessoas param no meio da caminhada, com difamações e ataques verbais. No entanto, ele manteve-se firme, Neemias, discernindo que o verdadeiro alvo não era apenas ele, mas o propósito divino que estava sendo cumprido. Então, por trás daquelas atitudes de Neemias estava a obra de Deus. Ele sabia que os ataques dos inimigos, sabia, porque aquilo era um projeto de Deus. Se é um projeto de Deus, vai se levantar adversários. Neemias, estou fazendo uma grande obra, de maneira eu não posso parar. Tá? Reações assertivas de Neemias. Sanbalat e seus comparsas zombaram de Neemias e o seu povo, além de mentirem ao dizer que eles estavam se rebelando contra o rei, não sabendo ele que Neemias, ele pegou primeiramente cartas do rei. Então, Neemias não estava ali, irmão, sem liberação. Neemias não estava ali à toa. Isso que dá vigilância. É a mesma coisa que eu falei na aula passada. Você não pode chegar nessa rua, simplesmente botar cone dos dois lados e achar que está tudo perfeito. Alguém vai ligar para a prefeitura, alguém vai tomar uma atitude, e se você não tiver uma liberação, você vai passar vergonha. Neemias, primeiramente, foi a quem poderia liberar ele para fazer a muralha. Ele fez a liberação, tudo certinho. Aí, o que acontece? Os inimigos se opôs primeiramente contra isso. Colocar ele contra o rei. Não, você está sendo contra o rei. Quem te deu autorização para você fazer isso? Tá? Neemias e os judeus suportaram outros insultos e foram bastante menosprezados no trabalho, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias 4:3. Neemias, porém, sabia quem era em Deus e viu aqueles ataques verbais como estratégia dos inimigos para desmotivar o povo diante da grande obra que estavam para realizar. Como já falei, eu falei sobre Davi. Golias ficou 40 dias menosprezando o povo de Deus. O povo já estava acostumado, irmãos, com a derrota. Aqui não tem homem suficiente para me derrotar. Até Saul, o mais alto dos homens, homem de uma boa aparência, estratégico em guerra, ele absorveu essas palavras negativas. Ele viu o tamanho do gigante, mas realmente ninguém pode deter esse homem. E está todo mundo lá parado e 40 dias sendo afrontado, até que um menino, com coragem e confiança em Deus, consegue derrotar o gigante. Com palavras, ela pode sim destruir. Tem um rapaz que trabalha comigo, que trabalha na guarita, a gente sempre dá conselhos a ele de fazer um curso, porque de vigilante, ele não tem um curso. Ele falou, não, os meus amigos têm um curso. Se tiver aqui de mandar alguém embora, vai mandar eu, porque eu não tenho curso e eles têm. Eu falei, então, você faz o curso. Aí ele chega em casa para a mulher dele e fala, mulher, eu quero fazer o curso. Sabe o que a mulher dele fala? Você não vai fazer, você não vai conseguir passar. Você não vai conseguir passar, você nunca passa nada. Ele chega no outro dia para mim, não vou, porque minha mulher falou que eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir fazer, não sei o quê. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado. Eu falei para ele, rapaz, sua mulher a ser a primeira a te apoiar, mas a primeira joga pedra é a mulher dele. Em vez de empurrar o cara para frente, a mulher dele está puxando ele para trás. Aí o dia que ele for mandado embora porque não tem curso, aí ela vai, por que eu não falei para meu marido fazer o curso? Então as próprias pessoas que é para te ajudar são a mesma que vai te afundar. Se você absorver as palavras negativas, você nunca vai conseguir. Eu tirei a habilitação, perdi 2 vezes, mas não desisti. Porque eu estava determinado no meu coração a tirar a habilitação. Tem pessoas que perdem e nunca mais voltam. Não vou conseguir, não. Pode falar, irmão. Eu perdi e nunca mais voltei. Então, tem que se superar. Tem que falar, não, eu vou conseguir. No dia, irmãos, que eu perdi, eu quase que sofri uma pressão psicológica. Porque antes de mim, algumas pessoas daqui de Macabu perderam também.
E gente chorava, gente gritava, e eu vi aquilo já entrou no meu coração. Jesus, não é fácil não. Tá entendendo? Mas a gente tem que se superar. Não vou conseguir em nome de Jesus. Você é destrutor do seu lado, você tem. Que é isso, gente? Aí você pensa assim, eu dirijo tão bem. E às vezes a pessoa já dirige há tempo, irmãos. Eu dirijo tão bem, ando em tudo qualquer lugar, mas chega do lado do instrutor, irmão. A pessoa trava, dá um branco, não sabe o que fazer. É preciso superar. É preciso ter essa superação. Porque depois vale a pena. Depois que passar, ufa. Tem gente que já perdeu 20, 30 vezes. Eu, graças a Deus, na primeira eu passei, mas olha, foi uma pressão muito grande. Passou na primeira? Passei na primeira. Eu morava no Rio, lá no Botafogo. Na época tinha que era do gelo baiano, porque é o carro daquele gelo baiano. E tinha os 3 pessoas do carro, e eles diziam assim, lugar de mulher na cozinha, na grande panela, e eu ali na minha. Os 3 pessoas. Lugar de mulher é arrumando casa, lugar de mulher é na panela. E eu ali, filho, quando eu terminei, a sua mulher, a sua filha, é que vai para a cozinha, porque eu vou dirigir. Não vai na minha casa. Depois eu vou estar aprovado, né? Tudo que tem que falar, mas depois eu estou aprovado, eu falei, agora a sua mulher e a sua filha que vai para a cozinha, porque eu vou dirigir. É isso aí. Mas só Deus sabe como isso é superação. Superação. Mas fazer primeiro, Deus do céu. Se eu não passasse, nós não podemos deixar, né, as palavras negativas. Ou às vezes você vê uma pessoa, não passou, se não for, eu também não vou passar. Você tem que dar, eu vou em nome de Jesus, eu consegui. É igual quando eu dou uma palavra negativa, fulano é muito burro. Palavra horrível, negativa. É verdade. Ninguém é burro, gente. Tem preguiça de pensar. A meu Deus, boa, tem preguiça de pensar, né? Essa é a verdade. Vamos lá, ó. O posicionamento firme de Neemias. Neemias foi firme no seu posicionamento, não parando, né? A oração e a vitória de Neemias. Neemias colocou Deus na frente. O livro de Neemias tem 13 capítulos, e aos quais vemos constantemente orando só ou com o povo. A execução dos capítulos 3, 7, 10, quando recebeu notícia de Anani, quando falou, tá? Com o rei Artaxerxes. Então, Neemias, determinação. Neemias conseguiu através da oração, tá bom? Vamos para a lição 5, só vou pular um bocadinho porque a hora já voou. Fala sobre fortalecido pela fé para combater o medo com a coragem. Claro que você só vence o medo através da coragem, tá? Vamos adiantar aqui, ó. Texto óbvio, porque todos eles nos procuraram atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Neemias pedindo força a Deus, para que as suas mãos continuassem com forças, para poder continuar naquela obra. E entrando em casa de Semaias, filho de Dalaias, o filho de Metabeel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite, virão matar-te. Eu conheci que, eis que não era Deus quem o enviara, mas era profecia. Mas quem o enviara? Mas essa profecia falou contra mim. Portanto, Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, para eu assim ficasse e pecasse, para que tivesse alguma causa, a fim de me inflamar e me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sanbalate, conforme essas suas obras. Também profetiza Noamias, dos quais profetas que procuraram atemorizar-te. Profetas da mentira, tá, irmãos? Muito cuidado com isso. Profetizou que iriam matar eles, tá? Então, diante de uma situação dessa, Neemias procurou orar a Deus. Viu que essas palavras não provinham de Deus.
mas era para atemorizar ele, para que ele cessasse a sua obra.